pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E se você pesquisou notebook recentemente, provavelmente percebeu uma coisa. Praticamente todo lançamento agora vem com o selo de IA. Mas o que isso realmente significa? Esses notebooks são de fato mais inteligentes ou estamos diante de mais uma onda de marketing do mercado? No episódio de hoje, a gente explica o que muda nos chamados AI PCs, quando eles realmente fazem diferença e como saber se vale a pena investir em um. Você também vai conferir. Câmeras de segurança estão ficando muito mais inteligentes, nova polêmica coloca o LinkedIn sob pressão e Microsoft quer corrigir um erro antigo no Windows 11. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para explicar o que realmente muda nos chamados notebooks com inteligência artificial, Diego Corumba, repórter aqui do Canaltech, conversa com Priscila Bianchi, gerente regional de vendas da AMD no Brasil, e Arthur Oliveira, gerente de vendas da divisão de componentes da empresa. No papo, eles explicam o que diferencia um notebook com IA de um modelo tradicional, porque nem todo computador vendido como AI PC entrega a mesma experiência e quais perfis de usuários realmente podem se beneficiar dessa nova geração de máquinas. A conversa também traz orientações práticas para quem está pensando em trocar de notebook e quer entender se vale ou não investir nesse tipo de tecnologia. Hoje a gente viu algumas soluções da AMD voltadas para estudantes que estão em busca de um notebook ou PC com IA, para auxiliar em suas atividades. Mas qual é exatamente a diferença do notebook com IA e o notebook dito comum? O comum não consegue trabalhar com inteligência artificial? Não, ele consegue trabalhar com alguns aplicativos, mas o notebook com o processador da IA, ele consegue trabalhar com todos os aplicativos da IA, tudo que tem de IA no momento, vamos dizer assim. Então, com aplicativos mais simples, o notebook que não está embarcado com a tecnologia IA, ele funciona como ChatGPT, alguns outros funciona, mas para trabalhar outros, criar aplicativos mais sofisticados com IA, ele vai precisar desse notebook. Na verdade, assim, que quando a gente fala que a gente tem um notebook pronto para IA, a gente está falando de uma mudança física no hardware, que é eu colocar uma NPU. Então, num notebook, eu preciso, convencional, de uma CPU e de uma GPU, tá? E esse notebook, ele roda as aplicações de IA, porque eu rodo essas aplicações online. Então, tudo que eu estou fazendo, processamento, eu estou fazendo online. Por que eu falo que eu tenho que ter um notebook pronto para IA? Para eu fazer o processamento local. Qual que é a diferença? Eu passo a ter um componente a mais, que é a NPU, Neural Processing Unit. Com a NPU integrada no notebook, tem dois fatores que são muito importantes. Primeiro, eu tenho um consumo menor de energia, com um ganho de tempo, e eu tenho segurança, porque o processamento dos dados é feito na minha máquina. Então essa é a grande diferença. E eu tenho também velocidade, porque como ele está local, eu não estou usando, a nuvem para processar. Então a gente consegue ganhar, o consumidor consegue ganhar muita performance e velocidade também. Então, realmente, o notebook embarcado com IA, nós já temos a tecnologia disponível, Os fabricantes estão trazendo esses notebooks e para realmente rodar tudo que tem de IA, ele precisa aí ter algo com o nosso processador. E dentro dessa categoria de notebooks com IA, a gente ouviu muito falar de AI PCs, e Copilot PCs. Qual a diferença entre esses dois conceitos e como cada um deles pode ajudar o estudante no dia a dia? Copilot Plus foi o Windows que a Microsoft lançou, Copilot Plus, e depois o Copilot Plus, perdão. Ela já vem com todas as aplicações de IA nativas e, de novo, associadas ao hardware correto, que seria um processador com uma NPU. Eu ganho em velocidade, em desempenho e ganho principalmente no processamento ser local. Esse é o grande diferencial que foi anunciado pela Microsoft, Então, o Copilot convencional, eu tenho uma parte das aplicações instaladas na minha máquina, mas eu continuo ainda precisando rodar via nuvem, via internet. Esse é o grande diferencial entre os dois. E agora entrando um pouco mais na parte técnica da coisa toda, quando a gente fala de processadores com IA, ouvimos muito falar em NPU, TOPS e outros termos, Para quem está procurando um notebook com IA para estudar,
que é importante ficar de olho em relação a esses termos? O que cada um deles oferece em termos práticos de aplicação no cotidiano para os estudantes? Olha, aí vai depender do que esse estudante necessita, né? Na verdade, a gente tem desde aquele que vai precisar usar só aplicativos simples, que é para pesquisas, que aí ele não precisa investir tanto, né? Claro que se ao longo do tempo, né, para a formação dele, ele entender que ele vai precisar de mais, vale a pena investir num notebook que tenha já embarcado AI, que ele possa ter essa velocidade, tudo isso que a gente já falou, né, de dele ter essa segurança, essa velocidade trabalhando no local. Agora, se é um estudante, vamos dizer, um estudante do ensino médio, que ele vai trabalhar mais com pesquisas, ele pode optar por um notebook, que ele vai ter acesso a alguns aplicativos de IA pela nuvem, e aí ele vai investir menos. Então, a gente está falando de um Ryzen 5, enfim, a gente tem aí um mix bem grande para cada caso, vamos dizer assim. Já um estudante de arquitetura, um engenheiro, ele precisa rodar programas mais pesados, aí a gente indica um Ryzen 7 já mais configurado. A gente tem produtos aí já com a tecnologia, que é um AI 330, um AI 350. A gente precisa tomar muito cuidado, porque, de uma maneira geral, os fabricantes anunciam que os seus processadores são prontos para IA. E a gente já falou sobre isso, mas a questão do usuário comprar um processador da AMD, ou do concorrente, mas quantos tops tem? Tem 15 tops. Aí ele é pronto para IA? No conceito do Copilot Plus, não. Então, quando o usuário vai fazer um investimento, ele tem que entender que ele precisa procurar um processador com no mínimo 40 tops, que é aquele que vai rodar o Copilot Plus. Então, ele tomando a decisão de comprar algo com uma configuração inferior, mas que ele faça consciente. Ele vai ter um processamento melhor a 20 tops, 15 tops, ele vai ter um processamento melhor do que ter um processador sem nenhum top, mas ele não é um Copilot Plus. Então, essa diferença é muito grande. Eles questionam muito, que a gente fala muito sobre notebooks com IA para estudantes, mas quer saber até que tipo de estudante pode tirar proveito dessas máquinas, né? Só o jovem que faz trabalho, digitando no Word, montando slide, que vai tirar proveito disso, ou também o pessoal que está na faculdade de engenharia, que faz projeto de design, interiores, programação pesada. Até que ponto vocês pensam nisso com o pessoal na prática, lá fora? Eu vou falar e depois o Arthur pode completar também, porque a gente está falando, né, de notebook, e a gente falando aí desse estudante de arquitetura e esse engenheiro, realmente são carreiras, né, são profissões que exigem aí realmente uma máquina, a gente fala assim, mais parruda, né, uma máquina que entrega mais, porque realmente os programas são mais pesados. Então a gente indica, mas a AMD é para todos, vamos dizer assim, né, está em todo lugar e para todos. Então, desde desse aluno do ensino fundamental, ele só quer fazer pesquisas, trabalhos, ele quer buscar imagens, a gente consegue atingir. Como essas profissões que a gente sabe que exige muito mais, e ele tem, geralmente, né, o Arthur pode falar muito disso, ele tem o desktop dele muitas vezes lá no escritório, mas com o que está acontecendo, né, depois de pandemia, essa mobilidade, é aquele cara que ele também precisa estar com o trabalho ali em mãos. Ele está trabalhando de dentro do avião, ele está trabalhando, foi para a praia e de repente ele está ali no hotel e tem que trabalhar. Então a gente tem tanto a solução de desktop como a gente tem a solução de notebook, desde o aluno fundamental, né, para o aluno aí de universitário, né. É bem legal isso, porque assim, eu tenho um caso para falar. Eu tô com um sobrinho que começou esse ano o ensino técnico, e vai ser em multimídias. Então ele tá muito feliz, 16 anos, né, tá super. Por quê? Porque é algo, né, do momento. E aí ele falou: tia, você precisa ver, todas as salas têm computador, a gente tem um notebook, então a gente consegue trabalhar, não vai ter apostila. Então, assim, até isso não teve o custo, né, de apostila, e ele falou, isso é um processo, notebooks com IAT. Então, assim, para você ver, um adolescente de 16 anos, ele tá totalmente ligado, sabe, né? A minha mãe ouviu e falou, nossa, eu não sei o que é nada disso, mas estou feliz porque você tá feliz com o curso, né? Então, assim, para você ver como tá chegando. O Arthur falou muito isso, né? A gente teve entrevista há pouco tempo atrás, assim,
O Arthur falou muito isso. Realmente é essa faixa etária aí que vai ser o boom, que vai ser aquele cara que vai entender muito de IA, mas a IA é para todos, assim, ela tá aí para todos vão poder se beneficiar. E a gente precisa, na verdade, mostrar para esse consumidor como ele pode se beneficiar dessa nova tecnologia. O processamento de um notebook ele tem várias limitações, seja por questões de consumo de energia, eu não consigo ter uma fonte que suporte um hardware, seja por processamento. Muito das cargas de trabalho, dos workloads que a gente sabe nas aplicações profissionais, elas são feitas na GPU e não na CPU. Então, quando eu monto um notebook, eu tenho essas limitações, até físicas, do hardware. Então, em algum momento, o usuário precisa decidir migrar para um desktop, onde ele vai poder colocar uma fonte com uma capacidade de alimentação muito grande, vai conseguir colocar uma placa de vídeo dedicada, vai conseguir ter mais memória. Então, quando a gente fala numa máquina, a gente não fala só do processador, a gente fala de todo o ecossistema. E o notebook se limita por uma questão física, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o usuário, quando chega nesse nível, ele tem essa consciência. Ele fala, o notebook para por aqui, a partir daqui eu vou para um PC de mesa. A última pergunta agora é sobre o boom das IAs, né? Ele ocorreu em 2023 e desde então vimos a adesão contínua de notebooks e PCs Copilot Plus e outros no mercado. Em que estágio estamos agora e como a AMD encara o que está vindo a seguir? Olha, eu acho que todo mundo, né, como você falou, desde 2023, IA, né, a gente fala, nossa, o que será, né, será isso, o que vai acontecer? E todo mundo até utilizava, né, quando a gente, no smartphone, quando a gente fala lá com o aplicativo de alguma loja, né, então assim, o consumidor começou a entender, não, peraí, eu já uso isso quando eu estou falando lá com o assistente virtual de um determinado varejo, né? Ele já começou a entender, é difícil, é aquilo, a gente precisa, na verdade, educar esse consumidor e mostrar que hoje ele já faz uso, né? Ele já faz uso, mas que ele pode muito mais. Eu acho que a gente passou daquele início de, o que é isso? Mas ainda tem muito para mostrar, para comunicar e para educar esse consumidor. A AMD vem trabalhando com campanhas globais, com marketing, para mostrar junto aos fabricantes também, no caso do meu canal. Aí o Arthur pode falar também de como está em components. Então vem trabalhando realmente para tentar traduzir de uma maneira mais simples para esse consumidor os benefícios e tudo que ele pode fazer. E que também ele não precisa ter, como o Arthur falou assim, né? Ele não precisa ter o notebook que tem 60 tops, se ele só vai usar para pesquisas. Então a gente quer entregar para esse consumidor que ele pague o justo, vamos dizer assim, para a necessidade dele. Porém, a gente tenta mostrar que realmente a gente quer que ele ganhe tempo. A gente sabe que um notebook hoje vai durar aí uns 3 anos, né? Ele vai durar uns 3 anos, então que nesse tempo ele consiga utilizar todas as ferramentas e só posteriormente faça essa troca e não fique defasado com tecnologia. Então a gente realmente vem investindo em inovação e trazendo para esse consumidor. Porém, a gente sabe que a gente precisa ainda comunicar muito mais, a gente precisa mostrar para esse consumidor brasileiro tudo que ele pode fazer aí com essa nova tecnologia. Eu acho que a IA tem sido incorporada a gente fala do boom em 2023, mas a IA é bem mais antiga, né? Só que antes a gente dava outros nomes. A gente chegou a chamar recentemente de Big Data, que era trabalhar em uma grande quantidade de dados. Inclusive, alguns palestrantes diziam que informação e dado é o combustível do teu negócio. Por quê? Porque a gente já estava falando em trabalhar esses dados e transformar esses dados em algo útil. Eu gosto de fazer a analogia do desenvolvimento da IA com uma criança que com 1 ano não sabe falar e o pai e a mãe ficam desesperados que ele tem que falar, de repente com 10 anos fala, filho, você não para de falar. Né? E é a mesma coisa que tem acontecido com a IA. A gente tem benefícios no nosso dia a dia, nas soluções que a gente interage, baseadas em IA. Né? O ROCm, por exemplo, novamente citando, o nosso engenheiro responsável pelo desenvolvimento dele, ele disse que boa parte do ganho do ROCm foi
pelo próprio Rockian, porque ele é um agente de IA. Então ele próprio tem se desenvolvido e se aperfeiçoado. É um nível de evolução que a gente não consegue imaginar, né? E ele vem sendo incorporado no dia a dia. Então, em algum momento, se falarem para você, poxa, mas aonde a IA está? A IA está em tudo que você faz e você não viveria sem ela, né? Eu acho que esse é o ponto. Daqui a 10 anos é isso que a gente vai estar discutindo. E vamos agora para o giro de notícias. As câmeras de segurança estão ficando bem mais inteligentes e a Xiaomi acaba de mostrar até onde isso pode chegar. A empresa lançou uma nova câmera com inteligência artificial capaz de reconhecer comportamentos dentro de casa e não apenas detectar movimento. Na prática, ela consegue identificar situações como uma criança distraída em vez de estudando, um idoso que caiu ou ficou tempo demais sem se mover e até comportamentos de animais de estimação. Além disso, o aparelho gera relatórios automáticos, permite buscar eventos por palavra-chave e usa IA para melhorar o reconhecimento de pessoas. A proposta mostra como esses dispositivos estão deixando de apenas gravar imagens para tentar entender o que está acontecendo no ambiente. Mas, por enquanto, a novidade foi lançada só na China e ainda não tem previsão global. E o LinkedIn está no centro de uma nova polêmica de privacidade. A plataforma foi acusada de monitorar extensões instaladas no navegador dos usuários e coletar dados técnicos do dispositivo sem consentimento claro. Segundo a denúncia, o sistema conseguiria identificar desde ferramentas instaladas no navegador até informações como memória, processador, bateria e resolução da tela. A suspeita é que esses dados possam ajudar a empresa a mapear quais usuários e empresas usam softwares concorrentes. O LinkedIn nega as acusações mais graves, mas admite que faz verificações em extensões para detectar ferramentas que violem suas regras. O caso reacende uma discussão importante: até onde uma plataforma pode ir para monitorar o comportamento dos usuários em nome de segurança ou de estratégia de mercado. A Microsoft começou a corrigir uma das críticas mais frequentes ao Windows 11, a presença de aplicativos que parecem programas de verdade, mas na prática funcionam como versões empacotadas de sites. Esses chamados PWAs são vistos por muitos usuários como mais lentos, mais pesados e menos fluidos do que os apps nativos, especialmente em funções do próprio sistema. Agora a empresa criou uma equipe dedicada a desenvolver aplicativos 100% nativos para o Windows, abandonando aos poucos a estratégia de apostar tanto em versões baseadas na web. Na prática, isso pode significar um Windows 11 mais rápido, mais leve e com experiência mais consistente no futuro. É uma mudança técnica, mas que impacta diretamente o uso no dia a dia, especialmente para quem sempre reclamou que o sistema parecia bonito, mas nem sempre tão fluido. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação do seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Jaqueline Souza e João Melo, sob coordenação de Anaísa Catucci, a trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!